Paz do Senhor, irmãos, que eu fico contente de saber que essa chuvinha tem os fiéis que está sempre presente, não importa do jeito que está, mas está aqui, ó, isso é muito maravilhoso, não é uma chuvinha que vai impedir os nossos caminhos para o Senhor. Então vamos orar para o nosso irmão Fábio, que Deus possa trazer as suas palavras lá dos céus para a boca dele e transmitir para os nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando este homem que ele é de Deus, Senhor Deus. Que as suas palavras são benditas pela tua boca, Senhor Deus. Que através do Senhor pedimos permissão para que o Senhor possa trazer através deste homem, Senhor Deus, desse servo teu, Senhor, as tuas palavras. Que ela possa entrar em nossos corações, não importa qual é o problema, que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. Fale com cada família aqui representada, Senhor Deus. Usa este homem através da boca dele para falar o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, Senhor Deus. Eu repreendo toda obra que tenta não dar certo as palavras dele, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus. Que as suas palavras entrem em nossos corações. Que nós saímos daqui edificados com as tuas palavras que irá ser falada agora neste momento. É em teu santo nome que eu oro, Senhor Deus. Amém. E todos digam? Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Esse meu som está meio fechado, mas amém. Queridos, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe você. Que não falte água na sua vida na eternidade. Em nome de Jesus. É a água da vida que vai fluir do trono do Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 8 e versículo 9. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Oh, glória! Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Quem achou, dá um amém bem forte. Eita, glória, povo de Deus. Versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? O título da mensagem hoje é salvação versus santificação. Nós vamos compreender um pouquinho o que significa estas duas palavras que muitas vezes no nosso contexto cristão nós temos dificuldade em filtrá-las. O que significa a palavra graça? O que significa a palavra graça? Irmão Luciano, vem aqui, querido. Vamos fazer um... Presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso aqui, ó. É para você mesmo. Ué. É desse jeito que a gente fica, às vezes, diante da graça do Senhor. Amém? Uma salva de palmas para o irmão Luciano. Amém? Queridos, a graça é isso. Às vezes nós temos dificuldade pelo fato assim de nós acharmos que nós temos que sacrificar a nossa vida diante de Deus. O sacrifício perfeito aconteceu lá naquela cruz, quando Jesus ele derrama o sangue dele em favor das nossas vidas. Amém? Eu aproveitei já o gancho, no final vocês não deixam esquecer de cantar os parabéns para o irmão Luciano. Fez 5.0. Bicho está motor potente. E depois nós vamos cantar o parabéns para ele em nome de Jesus. Amém? O que significa a palavra graça? Significa favor
imerecido. O irmão Jair tá ligeiro lá. Favor imerecido. O que o irmão Luciano fez para mim dar R$10 para ele? Não fez nada, irmãos. Isso é favor imerecido, é o que Deus fez em favor das nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele está ensinando a igreja de Éfeso a respeito do mérito, da meritocracia. Às vezes nós achamos que nós merecemos ser salvos, principalmente nós cristãos que já estamos caminhando com Jesus. Às vezes nós geramos no nosso coração o sentimento de que nós somos superiores a outras pessoas. Mas, queridos, a salvação por meio da fé. O texto vai dizer que esse dom, isso foi dado por meio do Senhor. Nós não temos mérito nenhum. Foi um presente de Deus para mim e para você. Você pode dizer amém? Foi um presente de Deus em favor das nossas vidas. Se o presente, se logo a salvação não provém do nosso esforço, tipo assim, às vezes alguém está pensando no seu coração, nossa, eu mereço a graça do Senhor, porque no tempo de chuva desse aqui eu fui para a igreja. Meu Deus. Ah, meu Senhor. A salvação, queridos, ela não provém dos nossos esforços. Nós não temos mérito nenhum. Porque quando fala de graça, é o favor imerecido da parte de Deus. Porque, queridos, imagina se nós, pelos nossos esforços, alcançássemos a salvação, como que nós ficaríamos? O que seria gerado dentro do nosso coração? Ia ter um certo orgulho, uma soberba ia tomar o nosso coração, como se nós fôssemos superiores aos nossos semelhantes. Quando na verdade, nós diante de Deus somos todos iguais. Não é verdade? Então seria um problema muito grande nós termos essa concepção de que, eu sou melhor que a irmã Odete, né? Imagina as pessoas que têm mais funcionalidade dentro da igreja, como que não seria, como diz o ditado secular, tupetudo, né? Ia ficar com o nariz empinado. Queridos, nós não temos méritos. Muitos acham que servir ao Senhor, assim como nós temos feito, por ter uma função eclesiástica, porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, naturalmente nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos amadurecendo e vai aparecendo as responsabilidades para a gente desenvolver um trabalho na igreja. E isso é bacana, porque desenvolve nós como seres humanos e também como seres espirituais. Mas, amados, nós, por ter uma função eclesiástica, jamais seremos melhor do que alguém. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, na função, quando nós falamos do apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele escreve 13 cartas destinadas às igrejas e também destinadas a alguns homens. Era um homem influente, alguém que era influenciador na igreja primitiva, mas era alguém que se considerava o menor diante dos pecadores. Ou seja, a humildade ela precisa ser gerada no nosso coração. Salomão ele vai dizer que a humildade precede a honra. Se nós formos humildes, nós vamos alcançar a honra sem nenhum tipo de esforço, amém? Amém ou não amém? Então nós não somos melhores do que ninguém. Isso nós precisamos estar conscientes. Deus conhece o nosso interior, amém? Deus conhece o nosso interior. Às vezes nós escondemos quem nós somos dos homens. Só Deus sabe o pecadinho que nós temos de estimação. Todos nós aqui tem um pecadinho de estimação. Tem alguém que gosta de fofocar um pouquinho. Tem alguém que gosta de mentir um pouquinho. Tem alguém que gosta, às vezes, de fazer umas maldadinhas aqui e outra ali. Então, queridos, todos nós temos algo chamado pecado dentro de nós que está impregnado e que desabona nós como seres superiores e que nos faz pôr nos nossos lugares. Olha o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova
vamos lá. Eu, Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele conhece o nosso interior, amados. Ou seja, Deus, Ele sabe que eu e você somos pecadores. Nós somos carentes de Deus. Nós somos carentes da graça, dessa graça redentora da parte do Senhor em favor das nossas vidas. Nós somos miseráveis nas mãos de um Deus justo. Porque Deus, Ele é justo na sua justiça. Deus não faz, amados, acepção de pessoas, do mais pequeno ao maior. Todos nós somos importantes na obra de Deus, amém? Nós cantamos aqui o louvor, somos corpo, assim bem ajustado. O corpo, ele se compõe de vários membros, alguns membros um pouco mais importantes, outros membros um pouco menos importantes, mas não tão isento de importância a ponto de nós descartarmos. Como eu disse outro dia, se nós temos uma unha encravada, automaticamente nós vamos, como é que chama o nome da profissional? Podóloga, para cuidar desse dedinho, né? Para salvar o dedo. Ninguém vai arrancar o dedo porque está com uma unha encravada. O que a gente vai fazer? A gente vai cuidar dessa unha para que ela recupere, para que ela fique sã, fique nova novamente, para que a gente ponha a chuteira para jogar um futebol, para que a gente ponha a melhor sandália que a gente tem para usar. Então, queridos, nós queremos cuidar do corpo, e nós, quando a música diz, somos um corpo assim bem ajustado, é isso, querido, é uma família sem nenhuma falsidade, e nós como igreja, nós não podemos ter em nosso coração um ar de superioridade, porque todos nós somos iguais, amém? Com funções diferentes, né? Um é o pulmão, o outro é o coração, o outro ali é a perna, o outro é o braço e assim por diante. Então todos nós somos importantes na obra do Senhor, amém ou não amém? Glória a Deus. Quem aqui lembra de Adão? Quando ele pecou? Qual que foi a primeira atitude de Adão? Se esconder. Por que Adão se escondeu? Na viração do dia, quando Deus vai fazer a visita ali para Adão, e que Adão se encontra escondido, o Senhor pergunta para ele, Adão, onde você está? Deus sabia onde que Adão estava, ele estava lá, escondidinho. O que o Senhor fala para ele? Quem que te fez ver você nu? O pecado, queridos, entrou na vida de Adão, e consecutivamente nas nossas vidas. E o pecado alcançou cada um de nós. O salmista vai dizer que no ventre das nossas mães nós já somos pecadores. Nós precisamos dessa graça imerecida da parte do Senhor. O reconhecimento de nossa situação miserável faz com que reconheçamos que somos todos iguais. E essa consciência gera em nós misericórdia. Misericórdia. Queridos, infelizmente, essa igreja não, porque essa igreja é melhor do que as outras. Misericórdia. O Senhor está vendo o nosso coração. Queridos, nós temos uma dificuldade de exercer a misericórdia. A misericórdia às vezes foge de nós, a compaixão. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 36, ponha lá para nós, fazendo favor. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É o mandamento de Jesus para nós. O Senhor não está brincando de misericórdia. Nós precisamos exercer a misericórdia em nosso coração. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós já conseguimos enxergar nós na mesma altura daquele que está vivendo no pecado. Quando nós olhamos para o andarilho, o que nós fazemos? Que Deus tenha misericórdia dele. Passando essa semana aqui na estradinha, vi um rapaz que ele foi espancado ali, né, no bairro próximo, e hoje tem todas as suas dificuldades, e estava vindo lá da boca de fumo, buscando droga. Meu Deus, meu coração sangrou naquele momento. Eu falei, Senhor,
Tende misericórdia desta alma, salva esta alma. Então, queridos, esse coração de piedade, esse coração de compaixão e de misericórdia precisa ser gerado dentro de nós, para que a gente não venha gerar em nós um coração de superioridade ou de orgulho, de soberba. Isso é necessário para nós como igreja. Amém? Isso é maturidade, isso faz parte da maturidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ver a narrativa de Jesus contando uma parábola, falando a respeito do filho pródigo. Quem lembra? O filho pródigo, ele decide sair de casa, e segundo os judeus da época, um filho que desejava receber do seu pai a sua herança antecipada, era a mesma coisa de estar desejando a morte do seu pai. Imagina um filho rebelde, recebendo da parte do pai agora a sua herança, saindo de casa. O texto vai dizer que ele pega a sua herança, ele sai de casa, ele gasta todas as suas riquezas dissolutamente, gastando com os seus desejos e fazendo aquilo que ele achava que era correto. E no final o texto vai dizer que ele se encontrou cuidando dos porcos. A Bíblia vai dizer, os judeus, na verdade, a cultura judaica tem os porcos como um animal imundo. Eles não compactuam com cuidadores de porcos. Porcos é imundo, é um animal que não passa no crivo dos judeus. E de repente esse rapaz, ele passou a cuidar dos porcos. Ele poderia cuidar de camelos, ele poderia cuidar de cavalos, ele poderia cuidar de qualquer outro tipo de animal, mas ele foi cuidar de porcos, porque ele chegou no fundo do poço. Queridos, o texto vai dizer que um dia ele lembrou que na casa do pai os próprios funcionários se assentavam na mesa com o pai para comer. Ele disse, será que se eu não voltar para o meu pai, ele não vai fornecer para mim pelo menos um assento naquela mesa para mim usufruir daquilo que os próprios funcionários usufruem? E quando eu olho para esse texto, queridos, eu vejo que o filho ele não está preocupado em voltar para agradar o coração do pai, ele está pensando no pão. Nós fazemos muitas vezes isso. Nós barganhamos a nossa vida com o Senhor. Eu só vou para a igreja se. Eu só vou pregar o evangelho se. Eu só vou fazer o evangelismo se. Eu só vou participar do ministério se. Eu só vou fazer um bem para alguém se. E a gente sempre fica barganhando com o Senhor, achando que Deus ele tem a obrigação de ficar alimentando as nossas mazelas. E não é assim, queridos. Não é assim. E o filho, nós vemos que ele volta para a casa do pai, o pai o vendo de longe, ele abraça o seu filho, ele vai em direção ao filho, abraça o seu filho. O texto vai dizer que logo ele já põe o anel de autoridade no dedo do filho, e já põe as sandálias nos pés, e já troca as vestes dele, que deveria estar daquele jeito, e de repente ele faz uma festa para que aquele filho venha e participe da festa, porque aquele filho que estava perdido agora foi achado e voltou para a casa do pai. Amados, na casa do pai existe uma morada para mim e para você, amém? Nós estamos servindo o Senhor porque nós sabemos que se nós partirmos dessa, nós vamos para uma melhor. Nós estamos preparando a nossa alma para viver na eternidade com Cristo, e é isso que Jesus quer que nós entendamos. O Senhor nos chamou, amém? O Senhor nos chamou, Ele nos chamou para sermos filhos e não para sermos servos. O filho queria voltar para a casa do pai para ser servo, mas quando ele chega e dá diante do seu pai, ele vê que o pai não o chama para ser servo, mas sim para ser filho. Queridos, eu e você somos amados por Deus, porque Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele diz que é bom, mas quando cria eu e você, Ele diz, vocês são muito bons. O Senhor amou quando eu e você fomos criados. O Senhor amou quando eu e você fomos gerados. O Senhor amou quando eu e você viemos para este mundo, queridos. Amém? Então nós somos amados pelo Senhor, nós não podemos perder essa essência da parte de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina assim, em Mateus capítulo 6, no versículo 14 e no versículo 15, para a gente continuar exercendo aqui a misericórdia, queridos. Nós precisamos entender o que é misericórdia. Misericórdia é igual graça. Misericórdia é igual graça. Deus, Ele teve misericórdia de mim e de você, amém? O texto diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Um pouquinho antes o texto vai dizer que, Pai, perdoa
os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado o meu irmão, os meus semelhantes. Às vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso e nós nem prestamos atenção naquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós não perdoamos, não é verdade? Muitas vezes, pelo fato de alguém ter ferido a gente, nos decepcionado, nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar o nosso semelhante. E quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, a graça do Senhor, ela nos constrange. Porque o texto vai dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus e agora nós nos fazemos amigos de Deus por meio de Jesus. Porque o Pai nos amou, Ele nos ama. Amém? A salvação, queridos, ela não depende do nosso esforço. A salvação não depende do nosso esforço. Ele simplesmente quis nos salvar. Amém? Você não está aqui porque você é mais bonitinho do que os outros. Você não está aqui porque você é mais competente do que os outros. Você não está aqui porque você se destacou diante de uma disputa. Não, queridos. Nós éramos os menores na terra do vivente. E Deus olhou para nós e achou graça. E por meio da sua palavra nos chamou para viver diante dele. Porque antes de Jesus, queridos, eu não fiz nada que pudesse abonar a vida que eu estou tendo com o Senhor hoje. Pelo contrário, eu tenho vergonha do meu passado. Eu sei quem eu fui. Eu sei quem eu posso ser se eu não estiver grudadinho na orla do Senhor. Eu sei para os caminhos que eu posso percorrer se eu vacilar nessa caminhada e nessa jornada com o Senhor. Querido Jesus, Ele nos resgatou para pôr num caminho da terra prometida. E é essa terra que nós estamos buscando todos os dias. Como foi dito domingo, né, nós não podemos perder a nossa esperança, nós precisamos continuar nessa caminhada com Cristo sem vacilar em nome de Jesus. Amém? Queridos, o detalhe dos salvos, qual que é o detalhe que diferencia as pessoas salvas? É a sua conduta. É a sua conduta, o seu esforço de querer agradar o coração do Pai. Porque quando nós somos salvos, normalmente nós estamos determinados à mudança. Nós precisamos mudar, isso faz parte da graça, queridos. Fábio, mas você não disse que a gente não precisava se esforçar para receber a salvação de Cristo? Sim, queridos. Mas automaticamente, quando nós somos salvos, considerados como filhos de Deus, automaticamente nós nos dispusemos agora a mudar. Mudar o quê? Os nossos comportamentos, que precisa ser mudado diante do Senhor. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha a preocupação do apóstolo Paulo a respeito da sua vida com Deus. E não vos conformeis a este mundo. Ou seja, não se conformeis com este sistema governamental demoníaco que existe lá fora, que quer nos envolver a tal ponto que nós esquecemos do nosso Criador. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus, ela muda os seus palavreados, a sua conversa. Se ela mentia, ela deixa de mentir. Se ela roubava, ela deixa de roubar. Se ela era uma pessoa agressiva, uma pessoa irada, ela deixa essas coisas de lado. Se a pessoa era uma pessoa adúltera, ela vai deixar o adultério de lado, pelo simples fato de querer viver segundo a vontade do seu Criador. Esse desejo é gerado no coração de todos aqueles que têm um encontro com Cristo.
Então, queridos, o texto vai dizer que nós vamos transformar este século pela renovação da nossa mente. E como que eu renovo a minha mente, Fábio? Como que eu sou transformado e recebo da parte do Senhor esse poder? Quando eu passo a consultar as Escrituras, o Evangelho, as boas novas dos céus, que foi apresentado por meio da palavra para mim e para você. Automaticamente nós começamos a mudar o nosso comportamento por meio da palavra de Deus, amém? Amém? Se eu não tenho uma disposição de consultar as Escrituras todos os dias, dificilmente eu vou ter coragem de enfrentar novos desafios. E eu preciso, queridos, me dispor a estar conhecendo a palavra de Deus, porque é a constituição dos céus. Quem aqui sabia que o Brasil tem uma constituição? Não é respeitada, mas nós temos. Nós temos uma constituição. E o céu também tem, é as Escrituras, que nós precisamos respeitar. Se eu e você queremos herdar a vida eterna, nós precisamos conhecer a Bíblia. Fábio, mas por que eu conheço a Bíblia? Porque na Bíblia eu vou conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Senhor, amém? A vontade de Deus não é que nós soframos não, queridos. A vontade de Deus é que nós sejamos prósperos, felizes, que nós sejamos satisfeitos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós conquistamos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, ponha lá para nós, fazendo favor, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Queridos, agora nós vamos entrar para a questão da santificação. A salvação é algo imerecido da parte de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos santificar. A partir da salvação, nós precisamos santificar a nossa vida. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Esse seguir a paz, ela é complicado, viu? Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, o fulano de tal tirou a minha paz. Quem aqui já ouviu isso? Ah, eu fui lá e tal, fulano veio lá em casa e de repente começou com um converseiro e tirou a minha paz. Queridos, eu quero dizer para você que a paz é um estado de espírito. Eu e você precisamos decidir ter paz. Porque quem precisa estar com o controle e guiar a nossa vida somos nós. Ninguém pode chegar como um intruso em nós, na nossa vida, e começar a ditar o que nós vamos sentir, queridos. Porque por meio de Jesus agora eu vou estar conduzindo a paz no meu coração. Então não tem esse negócio de que o fulano de tal tirou a minha paz, queridos. A Bíblia diz, esse é um mandamento da parte do Senhor para as nossas vidas. Seguir a paz com todos. Às vezes nós nos convertemos a cristão, não vou dizer a evangélico e nem outro tipo de religião, porque religião não salva ninguém, nós sabemos que é Cristo quem salva. Queridos, às vezes nós nos convertemos a Cristo e às vezes nós continuamos com as práticas ainda que são agressivas, né? A gente às vezes ainda está mentindo, às vezes a gente ainda está agredindo algumas pessoas e nós começamos a ser perseguidos. E a gente vai usar às vezes palavras como Jesus diz lá no seu sermão, né? Que no final dos tempos nós seríamos, ou seja, quando todos aqueles que pregassem o evangelho de Cristo, ele seria perseguido por pregar a palavra de Deus. E às vezes nós, para justificar as perseguições que nós estamos sofrendo, pelo fato de às vezes nós estarmos fazendo algumas coisinhas que desagradam tanto a Deus quanto os nossos irmãos, nós usamos esta palavra. Mas queridos, nós precisamos nos esforçar para seguir a paz com todos. E a paz é um exercício que nós precisamos fazer. É um exercício, queridos. É como músculo, se todos os dias eu exercitar um músculo, automaticamente esse músculo vai crescer. E a paz não é diferente. Se alguém veio para tirar minha paz, eu estou em paz com o Senhor. Você precisa bloquear, aprender a bloquear as pessoas que tentam tirar a sua paz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Queridos, sem paz, o texto está dizendo, sem paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tem pessoas que estão esperando morrer para ver Deus.
Já ouvi pessoas falando assim, você quer ver Deus? Morre. Queridos, Deus ele se materializa por meio do teu Espírito dentro de nós. O texto está dizendo assim, ó, se você não seguir a paz com todos, e se você não se santificar, o que significa a palavra santo? Escola Bíblica Dominical. O que significa a palavra santo? Separado. Amém? Separado. O Senhor nos separa do mundo para viver totalmente, exclusivamente para Ele agora. Amém? Então, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ou seja, nós não vamos ter um relacionamento com Deus, nós não vamos ter uma relação com o eterno se nós não seguirmos a paz e a santificação. Porque tem muitas pessoas que estão fugindo às vezes dos cultos e quando ouve um louvor, às vezes sai correndo. Nós vemos pessoas agredindo, pessoas que estão pregando na rua. Por quê? Porque infelizmente ele está fugindo da santificação. Ele quer viver a sua vida. Ele quer usufruir dos desejos que a carne dele está produzindo dentro do seu coração. E de repente, quando vem uma palavra de confronto, ele quer calar. Então, queridos, nós precisamos seguir se santificando todos os dias. Santificação é uma conscientização de nossos erros. Primeiro, nós precisamos, por meio das Escrituras, se conscientizar de que nós somos pecadores, amém? Nós somos seres errantes e que nós agora, nos conscientizando dos nossos pecados, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a tomar atitudes contra estes pecados que nós fazemos. Porque os nossos pecados são pecados tolos. Às vezes nós pecamos por pensamentos, né? Os pensamentos atacam a nossa mente. Às vezes, até no pensamento, Satanás está dizendo, tira a sua vida. Para que você está nesse mundo? Nós pecamos por palavras, por precipitação em falar. Nós pecamos por atos, agressões, e nós pecamos também por omissões. O apóstolo Tiago vai dizer que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Ou seja, até não fazer o bem é pecado. Amém? Viver, queridos, no pecado é tomar atitudes tola, sabendo que o resultado destas decisões trará consequências terríveis. O problema não é nós morrermos. O problema é as consequências dos pecados que nós cometemos. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, quando nós vivemos no pecado, nós recebemos como salário a morte. Fábio, mas morte física? Pode acontecer de ser a morte física, mas um dos maiores problemas, uma da maior insatisfação e tristeza de Adão e Eva no Éden foi perder o relacionamento com Deus que eles tinham todos os dias. Porque quando eles pecam, logo o Senhor já os tira do jardim do Éden e eles já perdem essa comunhão com o Senhor. Então, queridos, eu não estou dizendo de pessoas que às vezes deu um tropeço e de repente caiu. Não, queridos. Eu estou dizendo a iniquidade, aquele pecado que às vezes nós não abandonamos de forma alguma. É aquele pecado que às vezes nós fazemos até um quartinho para ele, guardamos ele lá dentro daquele quartinho e todos os dias nós vamos visitar ele, queridos. É iniquidade, isso que afasta a nossa vida com o Senhor, isso que tira a nossa intimidade com Deus, aquele momento que às vezes nós não conseguimos nem orar, aquele momento que às vezes nós não conseguimos pegar a Bíblia para ler, aquele momento que às vezes eu não consigo nem jejuar, pelo simples fato de eu estar fazendo coisas que desagradam o coração do Senhor, e automaticamente nós vamos perdendo essa comunhão, assim como Adão e Eva perdeu lá no Éden, e se afasta do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é santo, Deus ele é puro, Deus ele não santifica como nós, Deus ele é santo, ele é puro, queridos, então ele não se envolve com sujeira.
E quando nós estamos vivendo na sujeira, automaticamente nós somos afastados da presença de Deus. Queridos, quando nós erramos, gera em nosso coração um medo, um desespero do castigo de Deus. Quantas pessoas que a gente vai conversar, alguém falou para mim essa semana agora, que não está vindo na igreja porque ela tinha prometido que não ia perder mais um culto, nenhum culto, e não tem conseguido vir. Ela tem alguns problemas, que não vem ao caso falar aqui agora, mas na cabeça dela, ela se acha indigna de vir à casa do Senhor. Quando na verdade nós somos constituídos de vários pecadores e procurando a graça do Senhor para que nós sejamos lavados todos os dias. E é Satanás que traz essas mensagens no coração da pessoa e impede com que ela escute a voz de Deus, e impede com que ela gere em seu coração um arrependimento e automaticamente a sua conversão. Então, querido, Satanás ele não está interessado em ficar correndo atrás de pessoas que estão no mundo. Ele está interessado em correr atrás de nós, tirar nós da presença do Senhor. Porque para ele, quem está no mundo já é dele. Nós, queridos, nós fomos lavados, nós fomos marcados pelo Espírito Santo. Então nós temos algo precioso dentro de nós que se chama Espírito Santo. E todos os dias Satanás, com as suas armadilhas, ele tenta apagar o Espírito Santo. E nós precisamos estar atentos com isso, amém? Amém ou não amém? Olhando pela luz do Evangelho, todos nós já estamos condenados pelo pecado que o primeiro casal inaugurou lá no Éden. Vocês sabiam que todos nós nascemos condenados? Como assim, Fábio? Até as criancinhas? Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos condenados. Só que nós vemos lá no Éden, que quando Adão e Eva se encontravam nus, qual que foi a ação de Deus diante daquilo? Deus, ele sacrificou um animal, para que a pele desse animal se tornasse as vestes de Adão e Eva. E assim como esse animal foi motivo de sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva, Jesus, por meio do seu sacrifício naquela cruz, derramando o seu sangue, oferece para mim e para você agora uma nova veste. Amém? E por isso que por meio de Jesus, só por meio de Jesus nós podemos ser salvos. Não existe nenhum esforço da nossa parte. A palavra de Deus ela está sendo anunciada para o mundo e todos aqueles que ouvirem e crerem receberão a graça do Senhor. Por isso que eu e você precisamos ser arautos dos céus, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Por quê? Porque em meio a essas criaturas que estão perdidas, algumas vão se arrepender dos seus pecados e se prostrarem ao Senhor. Isso é misericórdia, é exercer a compaixão que Jesus tem gerado dentro do nosso coração. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Queridos, diante de todas as tentações que nós recebemos, quem aqui não foi tentado hoje? Ergue a mão que eu vou passar a mão em você para pegar um pouco dessa unção aí, porque você está muito anjo demais. Todo mundo é tentado todos os dias. Mas olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O texto diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Ai, Fábio, a carne é fraca, por isso que eu caí. Aí o Senhor está confirmando para o nosso coração: o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Ou seja, o Senhor não dá uma carga além daquela que nós não podemos carregar. Queridos, o que nós precisamos se conscientizar é que, se nós vivermos no pecado, nós vamos receber as consequências do plantio que nós estamos fazendo. Amém? Todos nós
temos a liberdade em fazer as nossas escolhas, em fazer o que nós quisermos. Todos nós. Tem muitos que teve a oportunidade de vir na igreja hoje, mas quis ficar assistindo novela, assistindo um seriado. Tem muita gente que poderia agora estar buscando o Senhor e infelizmente está puxando uma carreira de cocaína e cheirando. Outros bolando um cigarro de maconha e fumando. Outros se prostituindo e assim por diante. Todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso se chama liberdade em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser livres. O que é ser livre? É você ter a opção de escolha. Porque quando nós temos o pecado como o Senhor da nossa vida, nós não temos escolha. Por quê? Nós cedemos ao pecado, porque o pecado está comandando o nosso coração. Mas agora quando nós renunciamos o pecado e temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente nós recebemos o poder de Deus de escolha. Amém? Jesus é o ser mais democrático que existe na face da terra. Irmãos, você não está entendendo. Eu tenho acompanhado alguns documentários lá da Coreia do Norte e como que é a vida das pessoas que vivem naquele país, queridos, vocês não fazem ideia. Nós não fazemos ideia o que é um país tirânico, um país que existe pessoas ali que dominam de forma violenta as famílias, as pessoas. Se alguém tentar fugir do país, queridos, eles são mortos na fronteira com a Coreia do Sul. Meus irmãos, o pecado ele aprisiona nós desta forma. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, nos primeiros dias que eu tomei a escolha de vir para Jesus, eu fui retalhado de uma tal forma dentro da minha casa, que vocês não fazem ideia. Eu passei 3 semanas sendo retalhado por demônios, porque eles não queriam me perder, queridos. Eu enxergava os demônios em volta da minha cama e balançava a cabeça sem uma palavra, só que eu entendia o pensamento deles. Eles diziam assim: está querendo ir embora de nós, né? E é isso que Satanás faz, queridos. Ele não quer perder eu e você, porque ele sabe da potência que é eu e você quando nós recebemos a presença de Deus na nossa vida. O quanto de pessoas que podem se redimir diante de Deus por meio do nosso testemunho e por meio da nossa influência. Amém? Amém? Alguns que começam na fé e até os mais antigos vivem debaixo de opressão, como se estivessem se sacrificando para não pecar. Amados, a chave para não vivermos no pecado, observe, não vivermos, é diferente de cair. A chave é saber que os mandamentos de Deus é para o nosso próprio benefício. Amém? Vou usar um exemplo aqui para nós. Tem na minha frente uma pizza, quem gosta de pizza aí? Lanche, alguma coisa assim gostosa, lasanha, a carne assada, a picanha, né? Nossa, é muito bom. Nós temos ali na nossa frente uma pizza acompanhada de uma coca bem gelada. Meu Deus do céu. E do lado um prato com arroz, feijão, legumes, salada, um bifinho frito, acebolado, bem saudável. Nós, amados, nós temos a liberdade de escolha. Olha que maravilha. Nós temos a liberdade de escolha. Escolher a coca bem gelada com a pizza ou escolher ali um prato com alimentação saudável. Tem pessoas que vão escolher a pizza sem pensar, sem hesitar. Vai escolher a pizza e vai escolher a coca. Ele não vai pensar se aquilo vai fazer mal para ele ou não. Queridos, por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu estou vivendo isso agora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Esses dias eu estava passando na frente da pizzaria com a minha esposa. Tem uma pizzaria, eu não vou fazer propaganda de graça para eles não. Lá na Samuel Kind lá, e estava lotado, estava uma fila para fora assim, eu passei e falei assim,
eu não acredito, esse povo vai tudo morrer comendo esses negócios aí, né? E a minha esposa fala assim, e sabia que nós éramos um daqueles ali, né? Aí eu lembrei, nossa senhora, é verdade, eu preciso ter misericórdia, né? Porque um dia eu estava morrendo daquele jeito lá também. Então, queridos, nós morremos pela boca. Nós morremos pelas escolhas que nós fazemos. Nós temos liberdade para escolher Jesus e nós temos liberdade para escolher a nossa vida. Quando nós olhamos para as ruas, vamos usar o exemplo aqui de Londrina, nós vamos ver muitos andarilhos. Queridos, é indigno uma pessoa viver na rua. É um ser humano, uma criatura de Deus, alguém que pode ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas é desumano uma pessoa viver na rua. Hoje eu parei no sinaleiro, ouvi os guardas municipais ali batendo em um casal andarilho, né, que estão vivendo na rua, e eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, que situação que essas pessoas vivem, que tristeza. Mas, queridos, quando a gente escolhe o pecado, nós estamos sujeitos a viver esse estilo de vida. Um estilo de vida que transcende todo o entendimento humano. Se a gente tem uma mente sã, na nossa sanidade, a gente vai olhar para aquela situação e vai falar, eu jamais que quero viver isso. Mas, queridos, é porque Jesus ele tem trazido em nosso coração a graça. E por meio da graça agora nós conseguimos enxergar o que é certo e errado, e nós podemos agora fazer essas escolhas. Mas uma vez que nós fomos chamados por Cristo e vivendo com Cristo, nós não podemos voltar novamente a comer a lavagem que nós comíamos antes. Como diz o apóstolo Tiago, nós não devemos mais voltar a revolver-se na lama, como os porcos. Você dá um banhozinho no porquinho, a natureza dele é levar ele para a sujeira novamente. A nossa natureza humana precisa ser morta. Nicodemos, um dos maiores professores da época, chegou diante de Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus olha para ele e diz, você, Nicodemos, precisa nascer de novo. É uma oportunidade de vida que Jesus está dando para mim e para você. Se eu recebi da parte do Senhor essa graça, agora eu preciso zelar dessa graça. Agora eu preciso viver na dependência desse Pai que renovou a minha vida e que ressuscitou-me dos meus delitos. E agora eu estou vivendo na maravilhosa graça do Senhor. Amém? Amém? A santificação, amados, é o reflexo da confirmação de que realmente nós fomos agraciados por Deus com a salvação. A santificação, viver fugindo da aparência do mal, confirma que eu e você realmente recebemos da parte do Senhor a graça dos céus e nós somos salvos em Cristo Jesus. Fábio, como que eu sei que eu sou salvo? Jesus ensinando... Jesus, por meio do apóstolo João, lá na carta de João, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 12, põe lá para nós, Vanessa, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Primeiro, todos os quantos o receberam, e aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento, queridos, que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu recebo da parte do Pai o poder de me tornar filho de Deus. Isso é um benefício maravilhoso para as nossas vidas. Amém, queridos? A salvação, ela não exige mérito de nós, de forma alguma. Pelo contrário. Alguns dizem que aceitou Jesus, mas se a gente for na luz da palavra, é Deus que nos aceita. Porque nós éramos miseráveis e agora nós recebemos da parte de Deus essa oportunidade de viver na glória com Ele. Nós somos os seus convidados a viver com Ele como filhos. Amém?
Quero agradecer a Deus por esta palavra, que Deus continue ministrando no seu coração, que você continue buscando a presença de Deus. Não permita com que as circunstâncias da sua vida o tire da presença de Deus. Queridos, Deus Ele quer formar um exército na terra, para que possa ser autêntico, para que tenha autonomia dos céus para pregar o Evangelho. Eu e você temos a oportunidade de sermos aqueles que disseminam o Evangelho da graça. Que o Senhor possa falar fortemente no profundo do seu coração. E que, se você não está tendo um relacionamento com Deus, neste momento você possa fazer as pazes com Ele. E que você venha, em nome de Jesus, ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. Que se você deixou as orações de lado, que se você deixou a leitura bíblica de lado, se você deixou o jejum de lado, que venha a ser um momento de se redimir deste tempo que você vivia e que você possa trazer essas práticas para a sua vida novamente e que você tenha ali um particular com o nosso Deus e que você desenvolva este relacionamento para que o Espírito Santo possa te usar como instrumento nesta terra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós agradecemos pelo teu amor infinito, incondicional que foi derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui está, Senhor, porque eu sei que a palavra do Senhor é viva e eficaz e é mais cortante que uma espada de dois lados, Senhor. Meu Deus, eu acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer maravilhas no meio do teu povo. Meu Deus, manifesta a tua glória em nossa vida, em nosso coração, que nós possamos ser cheios do teu Espírito, a ponto, meu Deus, de o mundo olhar para nós e dizer que há algo diferente em nós e que ela não está sabendo o que é, mas nós sabemos que é a presença do Senhor que se faz presente em nós e que por meio das nossas vidas nós viemos ser um instrumento abençoador na vida daqueles que necessitam. Pai, abençoe os teus filhos, Senhor, sê com eles, perdoe os nossos pecados, Senhor. Livra-nos, meu Pai, de toda e qualquer condenação, porque a Tua palavra diz que não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E a salva de palmas seja dada para o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Queridos, só dar um aviso bem rápido. Irmão Luiz, se você quiser vindo aqui para nós cantarmos o parabéns para o irmão Luciano. O irmão Luciano quiser ficando aqui em pé já. Vamos cantar um parabéns bem fervoroso aí para o irmão Luciano, porque o bicho é grandão, né? Aí ele intimida a gente. Queridos, passando esse domingo, no próximo nós vamos ter uma assembleia e toda a igreja precisa participar, viu? Precisa participar porque nós vamos tratar de assuntos muito importantes a respeito da igreja. Beleza? Então não esqueça, passando esse domingo no próximo, dia 15 de junho. Amém? Lembrando os irmãos que no domingo, no sábado tem os trabalhos aqui das crianças, dos adolescentes. E no domingo nós temos escola bíblica na parte da manhã, às 9 da manhã. É importante que a igreja participe. Nós estamos trabalhando com as missões transculturais, nós estamos tratando desse assunto, está muito bacana. Nós estamos falando um pouquinho a respeito de Jonas. Na próxima aula agora a gente vai terminar, né, o estudo a respeito da história de Jonas. E à noite, às 7h30, às 19h30, nós teremos o nosso culto da família. Amém? E que Deus possa abençoar-nos. Vamos cantar? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva, irmão Luciano! Viva!
Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Convidar o irmão Reginaldo para orar pela vida do irmão Luciano. Amém. E lembrando que o irmão Reginaldo e a irmã Lourdes estarão viajando terça-feira, né? Terça-feira, né? Agora? Próxima? Estarão viajando. Não esqueçam de orar pela vida deles. Eles vão voar de avião, eles são chiques, né? Vai lá para o Nordeste, lá. Meu Deus, coisa linda, hein? Hã? Amém? Que nós oremos pela vida deles, em nome de Jesus. Aqui, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, está aqui o seu servo, o irmão Luciano, Senhor. O Senhor lhe dê saúde, Pai, paz. O Senhor abençoa grandemente a casa dele, Senhor. Eu não conheço plenamente, mas o Senhor conhece todas as necessidades dele, Senhor. Sê com ele, Senhor, e que seja feita a sua vontade na vida dele. Eu oro assim, em nome do seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? O pastor não está aí, a gente vai dar a bênção apostólica, amém? Faça assim com as suas mãozinhas, em forma de recebimento. Que a graça do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e todos os dias das nossas vidas, e todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, vão em paz e tenham um bom descanso.